Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 71 Conquista notável herói da espada da tempestade de vento. Esse primeiro trabalho de transição. Não acho que haja muitas pessoas com esse trabalho em toda a história do Império, certo? Sim, em toda a história do Império, existem apenas 3. Além disso, depois de suas gerações, ninguém mais conseguiu até agora. Depois de ouvir o relatório de seu subordinado, um brilho cintilou nos olhos do cara de cabelos compridos quando ele disse fracamente: quem teria pensado que uma muda semeada casualmente teria a oportunidade de amadurecer em uma árvore gigantesca? Que interessante. O semblante de seu subordinado vacilou quando ele perguntou: Senhor, precisamos perguntar à Segunda Alteza. Não há necessidade de fazer isso por enquanto. Vamos deixar os outros clãs testá-lo primeiro. Dizendo isso, o cara de cabelos compridos pegou um objeto em forma de cilindro do comprimento de um braço e o colocou na frente de seus olhos. Apertando os olhos, ele disse: essa coisa é bem interessante. Coisas a algumas centenas de metros de distância parecem estar a apenas alguns metros de distância. Seu subordinado explicou: esta coisa é conhecida como telescópio. Ouvi dizer que a Segunda Alteza colocou as mãos nele quando estava estudando no exterior. Sua Majestade já estabeleceu uma ordem para fabricar isso em massa, tentando garantir um para cada cavaleiro. Assentindo, o cara de cabelos compridos sorriu e disse: a presa entrou na caverna. Vamos sair. Durante o tempo em que ele falou, uma leve brisa soprou, fazendo a capa vermelho-sangue que o cara de cabelos compridos estava vestindo tremular ao vento, lembrando uma chama cor de sangue em chamas. Era o equipamento especializado para o cavaleiro outorgado do Império, que representava o nível de poder de quem completou a segunda transição, bem como a glória de um cavaleiro outorgado escolhido entre as multidões de cavaleiros normais. Esta capa escarlate foi especialmente fabricada pelo armamento do Império. Ao mesmo tempo, ao comando dado pelo cara de cabelos compridos, centenas de silhuetas dispararam de repente, semelhantes a flechas disparadas na direção da pequena cidade. Um sorriso sedento de sangue curvou os lábios do cara de cabelos compridos enquanto ele ordenava: vamos. Mate todos eles. Na Academia Real, Fang Xingjian passou por um mês de cultivo, gastando um esforço tremendo todos os dias em seu treinamento em todos os aspectos, incluindo técnicas de espada, ondas e seu método de cultivo mental. Durante todo esse tempo, ele também consumiu continuamente bestas ferozes, ingredientes celestiais e tesouros terrenos. Devido a tudo isso, juntamente com o fato de que um especialista tão alto como o Anglin estava treinando com ele e lhe dando dicas, suas habilidades melhoraram a um ritmo inconcebível. E porque suas ondas estavam circulando incansavelmente por 24 horas por dia, seus pontos de experiência estavam disparando constantemente. Embora seu talento em WoWs fosse insuficiente, e apesar de precisar de uma grande quantidade de experiências para superar cada nível, o tempo de um mês permitiu que seu Sonido Sword Zephyr Wave subisse para o nível 3, trazendo-lhe um aumento de 3 pontos em força, 6 pontos em agilidade, 3 pontos em reação, 3 pontos em resistência e 3 pontos em flexibilidade. Além disso, ele também estava constantemente praticando suas técnicas de espada, por 24 horas diárias, tornando possível para ele espremer maniacamente todos os pontos potenciais e temperando seus atributos. Quanto à arte da meditação da Era do Gelo, tendo usado anteriormente Kaunites para varrer toda a distração e injustiça em seu coração, e acrescentando a isso seu mês de moagem, a técnica também subiu para o nível 2, fazendo com que suas habilidades de pensamento e planejamento progredissem. Ainda de novo. Quanto à técnica de matar, Espada da Névoa Suprema, porque envolvia ondas, o método de cultivo mental, partículas de éter e o fluxo de correntes na atmosfera, a técnica era de fato muitas vezes mais complexa e profunda do que as técnicas de espada que Fang Xingjian havia cultivado. Antes da... E assim, após um mês de prática, ele só conseguiu treinar essa técnica de espada até o nível 18 em vez de atingir o nível máximo. Obviamente, como as técnicas do caminho da morte não beneficiavam o corpo, ele não ganhava aumentos para seus atributos, apesar de atingir o nível 18. No entanto, a Espada Suprema do Vento Névoa de nível 18, com seu excelente controle sobre o corpo e as correntes de ar, já havia concedeu a Fang Xingjian a capacidade de aumentar sua velocidade em mais de 3 vezes. No entanto,
Embora não tenha havido aumentos adicionais em seus atributos, a espada suprema do vento névoa de nível 10 ainda permitia que Fang Xingjian tivesse um controle mais delicado sobre o fluxo de ar, de tal forma que sempre que sua espada longa cortava o ar, a própria espada gerava uma corrente de velocidade semelhantes a uma luz de espada de cerca de alguns metros de comprimento, com a qual ele poderia cortar ouro e jade como se fossem materiais comuns. Fang Xingjian levantou-se lentamente na banheira de líquido medicinal. Aquele inicialmente preto como líquido de tinta agora se tornou quase incolor. Ele podia sentir que a força física em todo o seu corpo havia sido aumentada em um grau incrível, enquanto fiapos e fiapos de energia vital quente circulavam por todo o corpo, aparentemente prestes a explodir a qualquer momento. Sob a ajuda do líquido medicinal, seu corpo ficou ainda mais forte. Muita energia e muitos nutrientes foram acumulados em várias partes de seu corpo, esperando o momento certo para entrar em erupção sempre que fosse necessário. Isso fez Fang Xingjian sentir como se tivesse uma quantidade inesgotável de energia. Fang Xingjian estendeu a mão e um servo ao lado lhe entregou uma adaga. Ele cortou levemente o dedo, fazendo uma ferida, mas assim que uma gota de sangue fresco pingou, Fang Xingjian apertou levemente o músculo do dedo, e a ferida se fechou, formando uma crosta alguns minutos depois. Não apenas seu poder estava subindo em uma velocidade louca, e seus atributos aumentando em um ritmo explosivo, mas tendo continuamente embebido em líquido medicinal todas as tardes por um mês inteiro e fazendo com que o diretor gritasse com as despesas, Fang Xingjian finalmente obteve a especialidade Elementaria e Berserkness. Furtividade elementar permite que a taxa de recuperação de alguém ultrapasse em muita dos humanos comuns. Cortes normais de espadas e lâminas formam crostas e contusões e ferimentos curam quase instantaneamente, permitindo que o praticante se recupere totalmente dentro de um máximo de 3 horas. Atualmente, ele poderia desconsiderar completamente lesões externas comuns com seu controle sobre seu sangue e músculos. Além disso, o líquido medicinal também lhe concedeu uma força física surpreendente. Atualmente, sua respiração era longa e prolongada, e a resistência de seus músculos era aterrorizante. Se ele usasse apenas técnicas comuns de espada, ele não teria problemas, mesmo que tivesse que lutar continuamente por 3 dias e 3 noites. Mesmo ao executar a Suprema Mistun Sword, ele só começava a se sentir exausto depois de 4 horas. Em seu estado atual, os atributos atuais de Fang Xingjian eram agora: nome Fang Xingjian era 16 Ocupação Divindade da Espada da Sombra do Vento nível 10 Força 51 mais 4 Agilidade 79 mais 4 Reação 50 Resistência 43 Flexibilidade 43 Os atributos acima entram em vigor assim que o sonido Sword Zepiruavas é ativado devido aos músculos perfeitos, mais 4 em Força e Agilidade, 10% do atributo de Resistência. Técnicas de espada nutritiva 31 conjuntos técnicas de espada de treinamento 4 conjuntos espada suprema de névoa nível 18 especialidades, esgrima gênio, instinto de sobrevivência elementar, cura interna treinamento interno, especialista em espadas, visão de movimento de alta agilidade, reflexos aguçados, músculos perfeitos furtividade elementar potencial aumento de 8.500 pontos. Dia 1 das espadas sonido nível 3 ondas Zephyr método de cultivo mental arte de meditação da Era do Gelo nível 2 atualmente, quando ele executava a espada suprema da névoa, ela acelerava continuamente e, após alguns minutos, ele conseguia atingir uma velocidade tremenda, cerca de 3 vezes mais rápida. Uma espada de 3 pés de comprimento se formaria na espada, criada pelas correntes de ar de alta velocidade. Se ele também usasse a negação de fronteiras, até ele mesmo poderia ficar surpreso com suas proezas de combate. Não, isso ainda não é suficiente. No mínimo, Rebecca ainda foi capaz de me suprimir no outro dia, contando com sua força, agilidade e outros atributos que estavam acima de 100 pontos. Mas eu me pergunto, se eu fosse usar a negação de fronteiras, quais seriam minhas chances de ganhar então? No momento, Fang Xingjian sempre tinha 50.000 pontos potenciais prontos para que ele pudesse executar a negação de limites a qualquer momento. Isso porque ele havia testado. Seu limite atual era usar 50.000 pontos potenciais para executar a negação de fronteiras por 50 segundos em um único dia. Se ele continuasse por mais tempo, seu corpo poderia desmoronar.
Depois de executar a negação de fronteiras por 50 segundos, era impossível para ele usá-la novamente no mesmo dia. Era uma pena que Fang Xingjian não tivesse visto os limites de Rebecca. Enquanto ele estimava que depois de usar tanto a negação de limites quanto a espada suprema do vento névoa por 20 segundos ele seria capaz de continuar lutando em velocidade supersônica por mais 30 segundos, ele não tinha certeza se seria capaz de derrotar Rebecca dentro desses 30 segundos. Mas deixando de lado velhas aberrações como Rebecca, que esteve no auge da primeira transição por décadas, os cavaleiros comuns da primeira transição definitivamente não seriam páreo para Fang Xingjian. Ao pensar nisso, ele já havia arremessado a adaga em suas mãos, ordenando com uma voz indiferente: roupas. Ao seu lado, naturalmente, havia pessoas para ajudá-lo a tomar banho e trocar de roupa. Assim que ele estava se vestindo, Wang Lin entrou impacientemente, e assim que viu Fang Xingjiang, ele disse: venha comigo rapidamente. Um mestre da capital real acabou de chegar e está aqui para projetar a arma divina do seu império para você. Rapidamente. Vai e fale com ele. Oh, certo. Durante esse tempo, você pensou no tipo de arma que deseja? Os olhos de Fang Xingjian se iluminaram. Ele estava cansado das espadas de treino que continuavam quebrando. Ele respondeu: há muito que decidi sobre isso. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 72 Grande Mestre Wang Lin foi na frente, dizendo a Fang Xingjian: parece que a associação tem você em alta conta. O grande mestre que eles enviaram desta vez é Griffin, um dos grandes mestres classificados entre os 10 primeiros no armamento real. Quando você falar com ele mais tarde, você deve ser mais educado. Embora esses grandes mestres não sejam fortes, sua habilidade na forja de armas e equipamentos atingiu grandes alturas. Se você quer que ele se esforce mais para forjar sua arma, você deve ser muito educado. Isso mesmo. Tendo dito isso, ele passou uma bolsa de seda com dinheiro para Fang Xingjian. Você não tem muitas economias ainda. Apresente isso para Griffin como um presente. Fang Xingjian pesou a bolsa de dinheiro em suas mãos, estimando que havia cerca de 200 moedas de ouro dentro. 200 de ouro. Com base em sua atual mesada Knit, ele só seria capaz de economizar tanto dinheiro depois de não comer ou beber por 20 meses. Era óbvio que essa quantia de dinheiro também não era insignificante para o Wang Lin, mas parecia que a outra parte estava realmente tratando Fang Xingjian como seu próprio discípulo direto. No entanto, olhando para a bolsa de moedas em suas mãos, ele não pôde deixar de se sentir interessado. Os métodos de suborno neste mundo eram realmente simples e grosseiros, mas era assim que Fang Xingjian gostava. No segundo seguinte, ele murmurou para si mesmo, tentando pensar no que qualquer pessoa comum diria quando se sentisse tocada, mas Wang Lin acenou com a mão e disse: não diga nada. Você só precisa passar sua vida trabalhando duro, tornar-se um especialista em nível divino e me deixar, Wang Lin, ter um discípulo de nível divino. Esta seria a melhor maneira que você poderia me pagar de volta. Vou trabalhar duro, mestre. Fang Xingjian seguiu Wang Lin até o escritório e, uma vez lá, o último acenou com a mão e disse: vá em frente. Não desejo ver ninguém da capital imperial. Estarei esperando por você no campo de treinamento. Você terminou de mergulhar no líquido medicinal. De hoje em diante, você vai treinar comigo. A seleção regional é diferente da seleção da prefeitura. E depois de aprender a técnica de matar, a experiência de batalha é um fator extremamente importante. Tendo dito sua parte, Wang Lin se despediu e desapareceu em um piscar de olhos. Fang Xingjian assentiu enquanto se dirigia para o escritório. Um homem idoso de cabelos brancos estava esperando há muito tempo, sentado em uma cadeira e tomando chá. Vendo a entrada de Fang Xingjian, ele contraiu as sobrancelhas e examinou Fang Xingjian por toda parte enquanto dizia: sua disposição é calma, seus passos são fortes, seus braços são longos e finos, seus olhos são afiados como espadas. Você é realmente um bom espadachim. Ele então acenou para Fang Xingjian e disse: vem aqui, vou tirar suas medidas. Fang Xingjian se aproximou, entregando a bolsa de dinheiro pessoalmente ao idoso de cabelos brancos. O homem parecia ter chegado a um entendimento com ele há muito tempo, sem dizer uma palavra ao receber a bolsa de dinheiro, e embolsando-a como se nada tivesse acontecido. No entanto, depois de pesar brevemente a bolsa, um sorriso apareceu imediatamente em seu rosto.
Vou tirar suas medidas primeiro. Você pode me dizer que tipo de arma você quer enquanto eu estou nisso? O homem idoso de cabelos brancos sorriu e disse: Ah, certo, meu nome é Griffin. Os idosos pegaram uma fita métrica e mediram os dedos, os braços de Fang Xingjian e até fizeram várias medidas, incluindo suas medidas de peito e cintura, bem como sua altura, enquanto ouviam as descrições de Fang Xingjian. Fang Xingjian há muito tempo havia conversado com Wang Lin sobre que tipo de arma divina do Império ele gostaria, e também tinha ouvido a descrição do diretor das armas divinas do Império. Fang Xingjian disse: Eu quero uma espada longa. Em primeiro lugar, deve ser resistente. Em segundo lugar, deve ter o efeito de uma espada macia e poder mudar livremente sua forma ou até mesmo estender seu comprimento. Também deve ser muito afiada. O que estou treinando é a espada suprema da névoa, então espero que haja impressões de vento e orifícios de ventilação através de sua lâmina, de modo que quando a espada cortar correntes de ar, ela cria um ki de espada especial. Enquanto Fang Xingjian levantava uma pilha de pedidos, o homem idoso de cabelos brancos assentiu enquanto avaliava os atributos físicos de Fang Xingjian. Ele então ouviu Fang Xingjian dizendo: Mais uma coisa. Espero que possa ser feito com os restos ósseos de um cavaleiro que pelo menos passou pela primeira transição como ingrediente principal. Seria melhor se a pessoa também tivesse um emprego que controlasse a atmosfera. Griffin avaliou Fang Xingjian e disse: Você conhece bem suas coisas. Um especialista que fosse um cavaleiro e completasse pelo menos a primeira transição tenderia a ter grandes realizações no cultivo de suas ondas e na comunicação com partículas de éter. Sob o aprimoramento das ondas, seus ossos tenderiam a ser ainda mais resistentes do que as barras de reforço de aço. E especialmente porque eles recebem o aprimoramento contínuo de partículas de éter, eles tendem a ter alguns poderes especiais mesmo depois que a pessoa morre. Contanto que as ondas fossem uma boa combinação, as armas feitas de tais restos tenderiam a aumentar os poderes de dano do indivíduo. No entanto, naturalmente, não havia muitos especialistas dispostos a doar seus restos mortais ao Império para serem usados na forja de armas. A maioria dos restos de especialistas do Império tendiam a vir de batalhas externas, e cada arma forjada a partir dos restos mortais era considerada extremamente valiosa. Equipamentos forjados com ingredientes valiosos e com várias habilidades especiais eram conhecidos como armas divinas do Império. E aqueles que tiveram os restos mortais do cavaleiro adicionados a eles eram conhecidos separadamente como Remains Divine Weapons. As feitas a partir dos restos mortais de um cavaleiro da primeira transição eram conhecidas como armas divinas dos restos inferiores, enquanto as feitas dos restos mortais de um cavaleiro outorgado que passou pela segunda transição eram conhecidas como armas divinas dos restos superiores. Havia até equipamento feito com os restos mortais de um especialista de nível divino, que era conhecido como equipamento de restos divinos. Tinha poderes inacreditavelmente fortes e fazia parte do grande tesouro mundial conhecido como equipamento divino. Vendo o olhar de Fang Xingjian, Griffin sorriu e disse: É basicamente impossível para os cavaleiros normais desejarem obter uma arma divina dos restos. No entanto, de repente, seu tom mudou e disse: Fang Xingjian, você tem muita sorte. Você é extremamente talentoso e atraiu a atenção de um certo figurão e é altamente considerado. Ele me disse para cuidar bem de você e lhe deu a espinha dorsal de um cavaleiro outorgado que completou a segunda transição. Vou usar essa espinha dorsal para forjar uma espada longa para você. Será uma arma divina superior. Griffin deu um tapinha nos ombros de Fang Xingjian enquanto dizia com um toque de inveja: Com cuidado desse figurão, seu futuro definitivamente será tranquilo. Com o apoio dessa pessoa, pode não ser impossível para você se tornar um especialista em nível divino. Vou precisar que você cuide de mim no futuro também. Os olhos de Fang Xingjian brilharam, muitas emoções flutuando em seu coração. Ele entendeu claramente que a hora finalmente havia chegado. Durante esse tempo, deixando de lado os aristocratas de Kirst, muitos outros clãs tentaram jogar o ramo de oliveira para Fang Xingjian, mas todos foram repelidos por Wang Lin e o diretor. No entanto, desta vez, era um ramo de oliveira da capital imperial, e foi oferecido por um dos 10 maiores mestres do armamento real. Era obviamente difícil rejeitar este. No entanto, Fang Xingjian não planejava rejeitá-lo. Na verdade, era exatamente como ele havia dito àquele,
Era impossível alguém ser completamente livre neste mundo. Mesmo com seu talento, antes de se tornar invencível, ele precisaria encontrar um forte apoio. Como dizia o ditado, não importa se alguém pegasse artes literárias ou artes marciais, o objetivo final seria oferecer seu serviço ao rei e à realeza. Ele não se importava em vender suas habilidades e futuro, mas definitivamente tinha que ser por um bom preço. Portanto, ele perguntou: eu me pergunto qual senhor da capital imperial é tão generoso. Griffin respondeu: veja por si mesmo. Dizendo isso, ele tirou um pedaço de papel amarelado com pontos vazios e irregulares nas bordas. Tinha um cheiro único, semelhante ao enxofre, e era difícil dizer quantos anos tinha passado. O que realmente chamou a atenção foi, como Fang Xingjian poderia dizer, que o pedaço de papel estava cheio de uma sensação de maldade. Griffin jogou fora o papel, e ele flutuou no ar. Ajoelhou-se, dizendo respeitosamente: congratulamo-nos com a chegada de Vossa Alteza. Antes que suas palavras terminassem, o pedaço de papel explodiu em chamas no ar, mas não se transformou em cinzas. Pelo contrário, feixes de chamas erguiam-se do papel, dançando no ar, formando a imagem da cabeça de um homem. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.